Pessoal, dando sequência ao nosso estudo, eu vou apresentar para vocês agora algumas ferramentas básicas do AutoCAD para a gente conseguir começar a trabalhar com ele, né? Bom, a primeira ferramenta é a opção, né? As opções. Nós já vimos no vídeo anterior como é que a gente pode ter acesso às opções. Eu deixei o atalho aqui, né? Então sempre que precisar entrar em opções para fazer algum ajuste, então sempre vocês vão digitar essas letras e vão dar um Enter, igual eu fiz aqui. Então, OP, sempre eu dou um Enter para confirmar o comando, ele já vai abrir. Então, aqui no vídeo anterior nós fizemos alguns ajustes iniciais, tá certo? Bom, e agora a primeira ferramenta, né? A ferramenta que todo mundo aprende no AutoCAD é a ferramenta de Line ou a linha, né? A nossa linha, a linhazinha mais básica que a gente pode trabalhar. Então eu deixei um atalho aqui e a gente vai trabalhar, né, sempre com esse atalho. Então evitem de clicar aqui nas ferramentas da parte de cima, embora vocês possam fazer isso, né? Mas aprendendo com atalho, a gente acaba acostumando a desenhar bem mais rápido, né? Construir o projeto bem mais rápido. Então a linha ela está aqui, né, na nossa abinha de Home. Então, dentro de desenho, eu tenho essa opção de linha. Posso clicar aqui na ferramenta ou, como a gente vai fazer com o atalho, eu vou digitar no teclado L. Ele já apareceu aqui, né? Esse atalho, ó, de linha. Então, L e vou dar um Enter. Pronto. E aí eu vou fazer o seguinte, olha. Sempre que eu habilitar algum comando, eu vou dar uma olhada aqui, ó, nessa barrinha de texto, né? Que é a nossa caixinha de comando. E ele vai dar informação, né, do que a gente precisa fazer para dar continuidade a esse comando. Então aqui está escrito, olha, especificar um ponto. Então vou dar um clique. E aí eu posso selecionar o próximo ponto, né, igual está sendo pedido aqui embaixo. Então vou arrastar para um lado, para cima, para o outro, para baixo, não importa, né. O meu desenho aqui, ó, ele está desenhando certinho, né, na horizontal e na vertical. Por mais que eu mexa o meu mouse, né, para outras posições, o AutoCAD não está permitindo. Ele só vai trabalhar nessas duas linhas, né, horizontal e vertical. Por quê? Bom, porque eu estou trabalhando com orto, né, fazendo linhas ortogonais aqui. Então, se eu apertar o F8, ele vai destravar e aí eu consigo fazer uma linha em qualquer posição, tá? Mas o orto ele é bem importante para a gente fazer uma linha bem certinha, né? A gente vai trabalhar muito com o orto habilitado. Bom, mas por enquanto eu desabilitei ele aqui, só para a gente visualizar. Então eu só posiciono aqui o meu mouse, né, para o lado onde eu quero e dou o segundo clique. Repara que o comando aqui embaixo, né, sempre vai pedir o próximo ponto, né? Por quê? Porque a ferramenta de linha, ela é uma ferramenta que vai fazer o desenho em cadeia, né? Então ela não tem limite, olha. Eu vou desenhando e ela vai colocando linha, né? Para eu terminar o comando, ou eu posso dar Enter ou eu posso apertar o ESC. Eu prefiro apertar ESC, eu acho melhor porque minha mão já está aqui no teclado, né? Próximo ali do ESC, então é mais simples. Então eu fiz um conjunto aqui, né, de várias linhas. Bom, então para fazer uma linha é muito simples. Mas eu quero fazer uma linha com medida. Então, para fazer uma linha com medida, a gente vai precisar digitar essa informação. Então, vamos lá, vou fazer uma linha aqui, ó. Então vou chamar o comando L Enter, vou clicar num ponto qualquer, eu arrasto, né, para onde eu quero, qualquer posição aqui do meu AutoCAD, eu vou fazer uma linha para a direita, posiciono e aí eu digito. Vou digitar um valor aqui de 15, né? Então vou dar um valor de 15, como se fosse 15 metros e vou dar um Enter. Vou dar um ESC agora para sair do comando e a linha foi feita. Eu vou apertar aqui um atalho, né, que é o DLI, que eu consigo medir essa linha. Depois, mais adiante, a gente vai aprender a fazer esse tipo de cota, tudo certinho, mas só para a gente confirmar o tamanho dessa linha. Olha, tenho aqui 15 metros. A outra forma de vocês confirmarem o tamanho dessa linha é apertando o DI, que é outro atalho que a gente vai ver mais adiante, e aí clicar num ponto da linha e depois no outro ponto, ó, ela já apareceu ali a informação. Se eu clicar no final, ela vai aparecer aqui embaixo, na nossa caixa de comando, o valor. Ó. Então a distância 15 metros. Tá? Professor, mas eu fiz a linha
com 15, né? Mas ela não aparece na minha tela. O que aconteceu, né? Então, pessoal, eu vou até abrir um outro arquivo aqui em branco, ó. O que pode estar acontecendo? Essa tela aqui do AutoCAD, ela é quase um infinito, né? Digo quase porque ela depende da memória do computador. Mas a gente consegue fazer desde uma representação do átomo até circunferência da Terra em escala real no mesmo arquivo. Então, às vezes, a gente está desenhando uma linha, só que ela está tão pequenininha que a gente acaba não enxergando. Então, dica para iniciar um projeto, né? Sempre faça uma linha de 1 metro, né? Ou 10 metros, enfim. Eu costumo sempre fazer uma linha de 10 metros, então eu faço assim, ó. Eu dou o comando L, então L, Enter. Clico aqui na minha área de trabalho, sempre próximo aqui do XY, eu gosto de fazer. Então eu dou um clique, arrasto para onde eu quero, ó, sei lá, e eu vou digitar 1. Então 1, Enter. Veja que no meu exemplo aqui, ó, ficou só um pontinho, né? Mas às vezes eu poderia estar mais longe ainda, ó, e fazer essa linha e não enxergar, igual eu coloquei agora. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar essa linha. Às vezes é difícil de achar assim com o zoom, né? O zoom a gente vai fazer com o próprio mouse. Então o mouse com o scroll do mouse, que é aquela bolinha do mouse, a gente vai rotacionar para frente e para trás, né? Ou para cima e para baixo aí no mouse, como queiram, né? Se eu rotacionar essa rodinha, nosso scroll, eu consigo trabalhar com zoom. Qual é o problema? O problema é que às vezes a linha está tão pequena, tão distante, e eu acabo me perdendo nessa tela preta aqui, eu não sei onde que eu tenho que dar zoom, né? Então a dica é o seguinte, essa mesma bolinha do mouse aí, o scroll, vocês vão apertar ela 2 vezes, ao invés de rodar, vocês vão dar 2 cliques rápidos assim, ó. 1, 2. 1, 2. Pronto, rapidinho, ó. Pegou. Repare que ele deu um zoom, o AutoCAD deu um zoom na linha que eu fiz de 1 metro. Então a partir dessa linha agora é que eu vou começar a desenhar o meu projeto. É uma maneira da gente se nortear no desenho aqui, para não perder essa linhazinha de referência. Então essa é uma dica, tá? Então se porventura fez uma linha de 15 e não apareceu, tenta clicar 2 vezes com o scroll aí rapidinho, né? Que ele vai encaixar tudo aquilo que tem de desenho na sua tela. Naquele outro arquivo, como eu só tinha a linha, ele encaixou a linha, ok? Então a linha, Line Enter, clica num ponto, posso posicionar para onde eu quiser, né? Vamos para baixo agora e digito, ó, vou digitar 15 de novo para baixo e dou um Enter. Pronto, a linha foi feita. Então simples, né? Linha super tranquila. Bom, próxima ferramenta. Como é que a gente pode apagar essas linhas, né? A gente vai desenhando e a gente precisa apagar ela em algum momento, né? Às vezes a gente pode fazer a linha errada ou fazer uma linha auxiliar. Então existem 2 formas. Existe essa através de atalho, onde eu vou digitar e Enter. E aí eu clico na linha que eu quero apagar. Repare que apareceu um xizinho ali na ponta do meu mouse. Se eu clicar na linha e der um Enter, ela vai desaparecer. Tá certo? Mas existe um jeito mais fácil de fazer isso, que é usando o Delete. Então, usando o Delete, simplesmente eu clico na linha que eu quero apagar e aperto Delete. Então, dificilmente a gente vai usar esse comando para apagar. Geralmente a gente usa o Delete, ele é muito mais rápido, né, para fazer isso. Então veja, eu estou dando dicas, né, e mostrando o método para vocês terem agilidade na construção do projeto. O que mais nós temos aqui? Ctrl Z, Ctrl Y. Isso aqui é bem legal, né, para refazer ou para a gente voltar atrás de alguma coisa. Então vou fazer aqui uma linha, né, qualquer. Vou fazer mais um pedacinho. Bom, sem querer eu fiz alguma coisa errada, eu quero voltar. Como é que eu faço, né? Tipo, retroceder. Bom, eu vou apertar Ctrl Z, até voltar na posição que eu quero. Tá bem? Então o Ctrl Z, ele funciona, igual nos outros programas que vocês já trabalham. Vai funcionar. Sem querer, a gente pode dar um Ctrl Z excessivo, voltar aquilo que não deveria. Então o Ctrl Y vai refazer, né, aquilo que a gente voltou. Então o Ctrl Y, ele volta esse objeto a aparecer na tela. Então vocês podem utilizar, a gente acaba usando bastante isso no projeto, mas tem que usar com critério para não voltar demais, né, algum detalhe específico. O que mais nós temos aqui? O PAN.
O Pan ele tem um atalho, que é o P. Então, se eu clicar aqui, P Enter, ele vai aparecer uma mãozinha. Essa mãozinha, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ó, ela fecha. Repare que ela fecha e abre, né? Então, aberta, eu não estou apertando nada. Cliquei, eu peguei alguma coisa, mas na verdade eu peguei a tela. Ó. Então, eu clico, seguro e eu movimento, né? E por que eu uso o Pan? Para encaixar meu desenho no centro da tela, né? Porque às vezes esse desenho vai acabar ficando meio para o lado, assim eu não consigo trabalhar com ele. Então sempre eu arrasto com o Pan para deixar no centro dessa tela e eu conseguir tocar o meu desenho, né? Mas o detalhe é o seguinte, a dica é usar o Pan no próprio mouse, que ele é muito mais rápido ao invés da gente utilizar o atalho. Então, se eu apertar agora e segurar o meu scroll, que é aquela bolinha do mouse, então clico o scroll, fico segurando ele e ele funciona como Pan, ó. Então, muito mais rápido, já está na ponta do meu dedo, não preciso digitar nada. Então, ele é bem mais simples e a gente sempre vai utilizando esse Pan no decorrer do projeto. Então, ó, bem simples trabalhar com ele. Zoom. O Zoom também tem um atalho, então vou dar aqui o atalho Z Enter. O Zoom é uma ferramenta que dentro dela a gente vai encontrar outras possibilidades ainda. Então, olha, o Zoom tem algumas ferramentinhas internas que a gente não vai trabalhar agora, mas a gente vai trabalhar mais adiante, principalmente quando a gente for fazer escala, né, na nossa folha. Então, até chegar lá, ou melhor, quando a gente chegar lá vai fazer mais sentido, né, trabalhar com o Zoom através da ferramenta. Porque também o Zoom, ao invés da gente digitar esse atalho, a gente vai trabalhar com o mouse. Então o scroll do mouse, que é aquela bolinha, se eu rodar para frente, ela dá zoom mais, se eu rodar para trás, ela dá zoom menos, né? Ó. Então zoom e pan a gente usa muito para colocar o desenho na posição que a gente precisa. Detalhe do zoom, com o mouse, né? Usando o scroll do mouse aí, que é a bolinha rodando, né? Para onde eu direcionar essa seta aqui, ou esse alvo do AutoCAD, é onde ele vai dar zoom. Então, repara, eu vou deixar bem de lado aqui. Eu vou dar um zoom aqui nesse desenho vermelho que eu coloquei, que eu acabei de fazer uns riscos aqui em vermelho. Para eu dar um zoom, o que eu vou fazer? Eu vou mirar a ponta aqui ó, do meu mouse, e aí eu vou rodar o meu scroll para ele chegar bem na posição. É normal a gente fazer um zoom mais ou zoom menos para a gente fazer esse ajuste, tá? Mas o ideal é que a gente sempre trabalhe com zoom e o pan associado. Então eu dei um zoom, ó, não chegou na posição que eu quero, mas está próxima. Clica com o pan segurando lá no mouse, né, no scroll do mouse e arrasto esse desenho para o centro da tela. Aí sim eu consigo enxergar melhor. Vocês vão cometer um deslize, pelo menos algumas pessoas, né, de trabalhar assim com o AutoCAD. Esquecer que o zoom existe, né, e desenhar bem de longe, né? Então pode gastar o zoom. O zoom é de graça aí, ó, dá um zoom bem perto da peça para conseguir pegar todos os detalhes, tá? Então, pan e zoom a gente vai trabalhar diretamente aqui no nosso mouse. O que mais nós temos? O snap e o snap, que eu já até comentei um pouquinho antes, né? Para que vai servir essas duas coisas? Para eu explicar o snap, eu vou habilitar o grid. O grid também, eu comentei no vídeo anterior, né, dos ajustes. E o grid, para habilitar o grid, a gente aperta F7. Ou para desabilitar também, né? Se não lembrar do atalho, o grid ele fica aqui embaixo, ó, do lado de Model. Ó, tem uma opçãozinha de grid. Eu vou habilitar meu grid. Bom, e eu vou chamar o meu comando de linha aqui. Então, L Enter. E eu vou movimentar meu mouse. Repara que a movimentação do meu mouse está super tranquila, né? Ó. Ela está funcionando belezinha. Mas eu vou apertar agora o Snap, que é o F9, né? Então eu vou apertar o Snap e eu habilitei o Snap. E eu vou movimentar de novo, ó, o meu mouse. O que ele está fazendo? Ó? Ele está usando o grid como referência para fazer a movimentação da ponta da seta. Tá? Então eu não consigo pegar um ponto específico a não ser essa intersecção do grid. Então ele respeita o grid. Vou apertar o F9 de novo, ele vai desabilitar e olha, eu faço a movimentação como eu quero.
Então, muita atenção, né? Por quê? Porque às vezes a gente não trabalha com grid, que nem eu não gosto de trabalhar com grid, e eu não vou trabalhar também com F9, né? Com rara exceção a gente trabalha com o snap habilitado. Mas é normal as pessoas não trabalharem com grid e sem querer apertar o F9. E aí vai aparecer que o AutoCAD está com algum tipo de problema, que você não consegue pegar um ponto específico, né? Ó, ele tem uma movimentação estranha. Então aconteceu isso, provavelmente você precisa clicar no F9 aí, né? E fazer ele desabilitar. Ó. Então desabilitado, aí eu faço a movimentação que eu quero. Então esse é o snap, tá bom? E o snap? Bom, o snap, eu vou fazer uma linha aqui, ó. O snap vai servir para a gente pegar algum objeto específico, uma ponta, né, de uma linha, o ponto médio de uma linha, a tangente do círculo e assim por diante. Sem o snap habilitado, a gente não consegue pegar esses pontos. No vídeo anterior, nas configurações iniciais, eu acabei mostrando isso para vocês, né? Devido à sensibilidade aqui e precisão do AutoCAD, a gente nunca consegue pegar um ponto específico sem trabalhar com o snap. Então, eu vou fazer aqui uma linha, né? Fiz uma linha comum, vou apertar o L de novo, vou repetir o comando, e quando eu passo esse mouse, né, pela essa linha, ó, vai aparecer uns quadradinhos, uns triângulos, né, dependendo da situação e dependendo do meu desenho. Nessa linha vai aparecer essas duas simbologias. Bom, isso porque o F3, o nosso snap, está habilitado, então agora eu consigo pegar essas ancoragens, né? Porque se eu desabilitar, então vou apertar lá o F3, ó, vou trabalhar com ele desabilitado. Se bem que o meu não vai desabilitar aqui, porque como eu estou gravando, o F3 é um atalho do software que eu estou gravando, então ele não vai aparecer aqui. Mas o fato é que se eu desabilitar através aqui do atalho, eu não vou conseguir pegar. Eu vou desabilitar ele aqui, ó, manualmente. Deixa eu só pegar ele aqui, ó. Pronto, desabilitei manualmente clicando aqui. E eu vou repetir o comando agora de line, vou dar um Enter. Veja que eu não consigo mais pegar, ó. Sumiu aquela simbologia, desapareceu, ó. Eu não consigo pegar o ponto médio, o final da linha, não pego nada, porque eu não estou trabalhando com o snap. Então sempre a gente vai trabalhar com o snap habilitado. Então sumiu, não está pegando, sem querer clicou no F3 lá para habilitar. Lembrando que aqui eu não estou conseguindo usar o comando do atalho, porque eu estou com outro software aberto aqui, e aí ele dá um conflito. E aí eu vim manualmente aqui e consegui fazer primeiro para desabilitar, e agora eu vou habilitar, né? Ó. Habilitei, voltou, ó, pegou, perfeito, né? Então funciona. E a gente vai usar muito isso aqui para poder desenhar, tá certo? Então o snap, lembra do F3 aí. Próxima ferramenta de desenho, o círculo. O círculo é bem legal, hein? O círculo ele tem uma variedade grande para a gente trabalhar. O atalho do círculo é C. Então, se eu apertar C, Enter, ele já vai aparecer. Aqui na aba Home, né, dentro da nossa abinha de desenho, no nosso grupo, eu tenho a opção de círculo. Ó. Se eu clicar, lembrem-se, sempre que tem um botãozinho que tem setinha para baixo, é porque tem mais informações lá dentro. Então, cliquei nessa setinha para baixo. Olha a quantidade de círculos que eu posso trabalhar. Tá? Então tem diversas possibilidades. Posso fazer um círculo através do raio. Então vou dar o ponto central desse círculo e colocar o raio. Posso fazer o ponto central, determinar o ponto central e entrar com o valor do diâmetro. Posso fazer um círculo selecionando apenas 2 pontos de referência ou fazer um círculo com 3 pontos de referência. Posso criar o meu círculo através de 2 tangentes e inserção de raio, ou eu posso usar apenas a tangente. Esse aqui também é bem legal, esse último a gente usa bastante também. Bom, então vamos fazer o círculo aqui. Ao invés de clicar lá na barrinha, eu vou usar o atalho. E todas essas opções vão estar contidas no atalho. Então vamos lá, eu vou dar um ESC, né, para sair de tudo, né? Às vezes eu estou com algum comando habilitado, então acostumem-se, né? Dá 1 ou 2 ESCs aí, ó, para sair de qualquer comando. E agora eu vou colocar o comando do círculo. Então C, Enter.
eu vou ler aqui embaixo, né? Eu posso já fazer a inserção do ponto central desse círculo, ou eu posso escolher alguma outra forma, né, de criação de círculo. Posso colocar meu círculo lá de 3 pontos, né, ou 3 referências, 2 pontos, posso colocar tangente, tangente e raio, enfim. Tudo que estava lá em cima, ele está aqui embaixo também. Bom, eu vou colocar o ponto central do meu círculo. Ó. Cliquei uma vez, arrasto para o lado e clico de novo. Fiz um círculo, sem medida, sem nada, né? Mas eu fiz o círculo. Vou fazer o outro de novo. Ó. C, Enter. Vejo o que ele está me dizendo lá, o que ele está dando orientação. Está pedindo para eu colocar o ponto central, então meu ponto central é aqui. Arrasto e clico de novo. Então, círculo tranquilo. Posso fazer o círculo de novo usando, né, o snap, ó, habilitado. Então aqui eu posso pegar essa intersecção, clico, arrasto e clico de novo. Usei a própria referência. Vou selecionar e apagar com o delete. Ó. Selecionei, delete, pronto, sumiu o círculo. Ok, mas a gente precisa fazer o círculo com medida. Como que a gente vai fazer isso, né? Bom, vou apagar um aqui, ó. Vou apagar esse também. Então vamos lá, vou chamar o comando de novo, ó, C, Enter. Vou clicar num ponto, qualquer ponto central do meu círculo, arrasto, mas não dou o segundo clique. E eu vou ler lá embaixo, né, na nossa caixinha de comando, o que eu posso fazer. Ó? Especificar o raio ou o diâmetro. O que eu quero? Ele já está com a opção de raio habilitada. Sempre que apareceu aqui, ó, especificar o raio, é porque essa ferramenta já está habilitada. Então eu vou entrar com raio aqui. Então vou colocar o raio de 5. Então 5, eu digito 5 aqui no teclado e dou Enter. Pronto. Vamos confirmar se isso aqui está com um diâmetro de 10 e raio de 5. Eu vou apertar o DI, que é o Dist. Eu vou clicar de um lado e vou clicar do outro. Ó, 10. Se eu parar no meio, né, no centro, 5. Então deu certo, né? Entrei com raio 5, deu super certo. Bom, mas eu quero fazer o meu círculo através do diâmetro. Como eu faço? Então vamos lá, C, Enter. Clico no ponto central, arrasto. E agora, antes de dar o clique, ó, eu vou mudar. Ao invés de raio, eu mudo para diâmetro. Existem duas maneiras de se fazer isso. Ou eu clico aqui onde está escrito diâmetro, ou eu digito no meu teclado a letrinha D. Está vendo que o D está em azul na tela aí? Esse é o atalho dentro da ferramenta. Então eu vou apertar o D, ó. Como eu acostumei com atalho, ó, aperto o D e dou um Enter. Pronto, ele já mudou para diâmetro. Ó. Especifique o diâmetro do círculo. Eu vou fazer o diâmetro aqui com 15. Ó. Então digito 15 e dou um Enter. Vou confirmar com o Dist, DI, Enter, que é o atalho do Dist. Clico num ponto aqui, de um lado, clico no outro, 15 metros. Posso parar no meio, vou ver o raio. Então assim a gente consegue, né, fazer o círculo certinho com medidas. Tem mais opções? Tem mais opções. Então, eu vou fazer aqui, ó, um círculo, né? Usando 3 pontos de referência. Então, vamos lá, como é que eu vou fazer? Posso chamar o comando de círculo, posso vir aqui, mas eu prefiro o comando. Então, olha, eu vou usar o comando C, Enter. Tá bem? Não vou especificar nenhum ponto central. Eu vou colocar essa opção aqui, ó, de 3P. Que eu vou fazer um círculo com 3 pontos de referência. Então, eu clico nele e aí o comando aqui já vai me dar a especificação. Olha, coloca aí o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto de referência é esse. O comando está me pedindo o segundo ponto de referência, é esse aqui. E o terceiro ponto eu vou colocar aqui embaixo. Ó. É esse ponto. Pronto. Veja que ele fez o círculo, né? Perfeito, ó. Levando em consideração esses 3 pontos. Então isso aqui é bem prático, né? No decorrer do projeto vocês vão ver que isso ajuda muito, porque às vezes a gente não sabe exatamente qual é o raio, né, ou o diâmetro desse círculo. Esse aqui, por exemplo, vamos ver quanto é que ele ficou de diâmetro, 20,8695, então é uma medida bem aleatória, né? Mas ele pegou certinho. Bom, a gente pode fazer esse processo com 2 pontos também, então eu vou dar um C, Enter, vou selecionar esse 2P, que é 2 pontos, e eu vou clicar nesse aqui, e nesse aqui de baixo, ó. Pronto, deu também, ó. Consegui fazer. Ele já fez certinho o diâmetro, encaixou na posição, levando em consideração essas duas referências. Então é bem legal usar
esse comando, né? O que mais dá para a gente fazer? Os dois pontos. Eu vou passar isso aqui de tangente. O tangente raio é muito raro a gente utilizar, mas esse aqui, ó, todos com tangente a gente usa, né? Então, olha, vou fazer uma situação aqui, ó, hipotética, né? Sei lá, eu tenho um canto aqui que eu quero arredondar. Existe a opção da gente usar uma outra ferramenta chamada Fillet, mas a tangente do círculo é bem legal. Então eu posso chamar o comando lá pelo C, posso vir aqui, tanto faz, tá? Eu já vou clicar aqui. Então, olha, vou clicar nesse aqui. E eu já vou colocar aqui o centro do meu raio, né? Ou melhor, ele pede para eu especificar o centro, né, do meu círculo. Só que agora, como eu estou com a minha tangente habilitada, lembra-nos, né, porque a gente configurou isso. Então lá nas configurações iniciais eu coloquei essa simbologia. Então eu estou pegando só a tangente dessa linha, ó. Então eu vou selecionar essa linha aqui, essa aqui de cima e essa aqui, ó. Pronto, cliquei nas três, ele já encaixou, fez um círculo perfeito, né? Depois, mais adiante, obviamente, a gente vai aprender a cortar essas linhas, né? Para a gente ficar com um canto assim arredondado, bonitão, né? Pegando sempre a tangente daquilo que a gente imaginou. Então, uma ferramenta bem versátil e a gente acaba usando muito, né? Qual é a mais comum da gente utilizar? Bom, obviamente essas duas primeiras, né? Através de raio e de diâmetro. De tangente é um pouquinho mais difícil a gente usar, mas ela é bem legal, certo? O que mais nós temos aqui? Retângulo. O retângulo a gente vai usar também, né? Embora o retângulo tenha esse nome, a gente vai conseguir também fazer quadrado com ele, tá? O atalho do retângulo é REC, ou ele está aqui em cima, ó. O meu eu tinha alterado, ó, mas ele vai estar aqui em cima. Então, clicou na setinha para baixo. Eu tenho um polígono e tenho o retângulo, tá? O atalho é REC, então eu vou no atalho. Então, REC, Enter. E eu vou fazer o retângulo mais simples possível. Clico num ponto, arrasto, clico de novo. Vou repetir, hein? REC, Enter, clico num ponto, arrasto, clico de novo. Então, rapidinho a gente consegue usar o retângulo, né? Bom, mas a gente precisa colocar medida, né? Colocar dimensão nesse retângulo. Como que a gente pode fazer? Bom, aí vai depender da versão de AutoCAD que vocês estão trabalhando. Eu vou mostrar na 2021, mas eu posso mostrar de uma outra maneira, às vezes, para usar em um AutoCAD mais antigão, né? Mas vamos usar essa aqui, ó. Então, eu vou dar o comando REC, Enter. Vou especificar aqui um ponto de inserção. Só que agora, em vez de arrastar e clicar, eu vou selecionar alguma ferramenta aqui dentro, né, da opção de retângulo. Então, eu tenho a opção de área, dimensão ou rotação dessa minha forma. Eu vou usar aqui, ó, dimensão. Então, eu vou clicar e ele vai pedir a primeira dimensão. Sempre a primeira vai ser no eixo X. Então, eu vou colocar aqui, ó, 30 metros. Né? Então, eu vou dar 30 e vou dar um Enter. E ele vai me pedir agora a segunda. Bom, a segunda eu vou fazer com 15, vou fazer a metade. Assim a gente tem um retângulo, né? Então essa segunda medida é do eixo Y, eu vou dar um Enter. Pronto, ó. Ele já apareceu ali na tela, eu posso rotacionar com o meu mouse para eu deixar na posição que eu quero. Ah, vou deixar aqui, né? E vou dar mais um clique, que é o clique final. Tá? Então vou dar um DI, o Dist, que é o nosso atalho para medir. Clico num ponto. Se eu parar o mouse, ele já aparece a cota, né? A cota temporária. Então, 30 metros no eixo X e a altura no eixo Y deu 15 metros. Então, perfeito, né? Eu consigo fazer um quadrado, um retângulo, aí colocando medidas, né? Bom, o que mais dá para fazer aqui? Vou fazer o mesmo procedimento, ó. Só que, ao invés de dimensão, eu posso colocar área também. Então, vou colocar agora a área. Posso clicar aqui ou digitar a letra A. E aí eu posso entrar com uma área específica. Eu vou entrar com uma área aqui de 50, né? Que seria 50 metros. Ele vai me pedir, de novo, algumas informações para eu entrar com o eixo X e o eixo Y de informação, né? Bom, eu vou entrar já com a primeira medida. Eu vou entrar aqui com 30 metros. Esqueci de clicar, obviamente, né? Mas eu vou fazer aqui com 30 metros. Pronto. Como eu dei uma medida, eu dei uma área e dei uma única aresta para o software. Então a outra, no caso
o Y vai ser a consequência para ele conseguir encaixar esses meus 50 metros, né? Bom, essa opção de área eu não gosto de utilizar muito porque geralmente é uma consequência do nosso projeto, né? E a gente não parte de uma área pré-determinada. Então a gente desenha e depois a gente aprende a fazer o levantamento de área quadrada. Mas existe essa opção aqui no AutoCAD. Bom, eu vou voltar aqui, né, no retângulo e eu vou mostrar uma forma de fazer com comandos, né, esse retângulo ou um quadrado para quem tem uma versão muito antiga e não tem essa opção. Então, chamei o comando retângulo, clico num ponto, arrasto, né, posiciono para onde eu quero e eu vou usar o seguinte atalho agora. Eu vou digitar arroba, tá? Então, arroba, opa, espera aí que eu estou clicando errado aqui, ele está confundindo. Vou de novo, rec, arroba, vou entrar com a primeira medida, que é a medida de x. Então, vou colocar aqui 30,15 e vou dar um Enter. Pronto, ele fez o mesmo retângulo, ó. Só que eu usei o comando, né? Eu dei a coordenada para ele. Se eu pegar a medida, então aqui eu vou ter 30 no eixo X e 15 no eixo Y. Então, antes a gente fazia com esse comando de arroba. Então, quando eu digito esse arroba e entro com essas coordenadas, sempre com vírgula, eu estou dando o mesmo comando, só que um caminho um pouquinho mais longo, né? Mas existe também essa possibilidade. Mas das outras formas é bem mais simples da gente fazer, tá bem? Então, retângulo, super tranquilo, dá para fazer o quadrado e tudo mais, né? Próxima ferramenta, para a gente regenerar. Aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, por quê, né? E aí vocês podem tentar em casa. Mas veja, eu vou fazer um círculo, ó. Então, faço um círculo e eu vou usar uma ferramenta aqui que fica junto, né, com o retângulo, que é o de polígono. E o polígono também ele é bem simples, tá, pessoal? Vou pegar ele para usar para regenerar e mostrar. Mas olha, eu selecionei aqui polígono. Eu posso selecionar o número de lados que eu quero. Ele está pedindo, então sei lá, vou colocar aqui 12 lados, né? Dou um Enter. Posso já selecionar o ponto central, né, desse meu polígono. Ele vai pedir, e se eu quero fazer um polígono inscrito ou circunscrito, né? Eu escolho qual que eu quero, vou fazer esse inscrito, e aí eu posso entrar com o raio também, mesma coisa do círculo, não muda nada, tá? Mas aqui eu vou fazer aleatório, eu só arrastei e vou dar um clique, pronto. Porque eu só quero a forma, né? Para conseguir explicar esse comando de regenerar, que no meu não vai aparecer. Mas é normal quando a gente faz um círculo, e a gente dá um zoom muito longe assim, ó, e depois volta, ele fica facetado. Então, quando ele volta para a posição, ele vai estar mais ou menos assim, igual esse polígono, tá? Ele vai facetar. E por que ele faz isso? Porque o comando, porque o AutoCAD, ele acaba economizando um pouquinho de memória, né? Para ele não ter que ficar mostrando toda hora essa linha curva. Então, é normal ele facetar. Mas, se você for fazer a impressão de um papel, um PDF, qualquer coisa, ele vai sair perfeito assim, com o círculo, tá? Então não precisa ter medo, não vai achar que está errado, precisa apagar, não é nada disso. É só uma visualização na tela. A minha aqui não vai acontecer porque eu tenho bastante memória e eu tenho uma placa de vídeo boa até para AutoCAD, então ela não vai facetar, tá? Mas se porventura facetar, vocês vão digitar esse atalho RE e vai dar um Enter. Ele vai regenerar, ele vai pegar essas linhas que estão facetadas e vai voltar na representação do círculo. Mas é até você dar um zoom menos. Foi longe, voltou, ele facetou de novo, tá certo? Então é só uma questão da própria tela. Bom, o próximo comando que eu já acabei mostrando antes, né, que a gente usou ele, é o dist. A gente usa para medir as coisas. Então, toda hora a gente está desenhando, mas precisa confirmar, né, para saber se aquela medida deu certo, se o desenho que vocês fizeram está certinho. Principalmente aqui no círculo, né, eu coloco lá o raio, mas era diâmetro. Então, se eu não confirmar, círculo é tudo igual, só vai mudar o tamanho, né? Então, é bom a gente sempre conferir. Então, sempre apertando o DI, Enter, clica num ponto qualquer, arrasta, e aí
Só olhando a cota temporária ele já aparece, né? Ó. Mas se eu clicar, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, perto da nossa caixinha de comando, a informação da distância. Tá bem? Então, dist bem simples da gente trabalhar. Próxima ferramenta ou configuração é o grid, que a gente já viu, né? Então, grid, o atalho do grid é F7, eu habilito e desabilito. Eu prefiro trabalhar com o grid desabilitado. Para quem quiser, pode trabalhar com o grid habilitado. O orto a gente vai usar muito, tá? Por quê? Eu vou pegar uma linha aqui, ó. Cliquei e arrastei. Repara, eu vou tentar fazer uma linha reta aqui, ó. Bom, a linha está reta, né? Bom, parece que está reta. Só que é o seguinte, por causa da precisão do AutoCAD, às vezes essa linha, aparentemente, ela está reta, mas ela não está de fato. Eu só vou conseguir fazer uma linha assim, horizontal ou vertical perfeita, se eu estiver com a opção do orto habilitada. Porque se ela estiver desabilitada, eu posso fazer uma linha para qualquer posição. Tá, ó, posso fazer uma linha para cá, para cá. Mas se eu tiver com o orto habilitado, ó, então vou clicar Line, clico num ponto e vou apertar o F8 agora. Repara que ele trava, né? Ó, eu só faço na horizontal e na vertical. Acabou, não mexo mais em nada. Ó. Então o orto ele é muito importante para a gente conseguir desenhar. Eu vou fazer uma linha aqui ó, com ortogonal, habilitada. E essa linha que eu acabei de fazer com ortogonal, ó, eu vou colocar ela numa cor... sei lá, um vermelho aqui, ó, para ter um destaque. E a linha que eu fiz inicialmente, ela ficou em branca, né, ó, que é essa de cima. Repara que as duas partem do mesmo ponto, então aqui do lado esquerdo elas estão no mesmo ponto, mas do lado direito, ó, olha a diferença da linha. Então essa linha branca que eu fiz aparentemente assim, reta, né, na horizontal, sem o orto habilitado, ela tem uma diferença, né, ela tem um grauzinho aqui de abertura, né. Então ela não está na posição correta. Então é regra, hein? Sempre a gente está desenhando com ortogonal ligada. Em alguns casos a gente vai tirar essa ortogonal, mas a maioria das linhas a gente vai trabalhar com ela habilitada. Se não trabalhar, o desenho vai ficar torto. Às vezes visualmente a gente não pega o erro, mas depois que colocar medida, aí vai aparecer a deficiência, né? Então sempre apertem, habilitem o F8 aí que é o orto, tá bem? O que mais nós temos aqui? Áreas de seleção. Essa aqui é bem legal também, né? Eu vou desenhar aqui um retângulo, mas eu vou desenhar um retângulo, ao invés do comando retângulo, eu vou fazer um retângulo aqui, ó, mas usando linhas. Tá? Então peguei o line e fiz. Existe uma diferença entre o comando retângulo, né, representar um retângulo, ou um quadrado, não importa, ou fazer essa representação usando linha. Qual que é a diferença? Inclusive essa aqui eu vou colocar em outra cor, ó. Vou colocar em amarelo. Essa aqui em amarelo eu usei o retângulo. Se eu clicar em qualquer parte desse retângulo, ó, ele seleciona por inteiro. Por quê? Porque isso aqui é uma polyline, tá? É uma figura fechada, né? E esse aqui? Esse aqui eu fiz com line. Eu vou clicar numa linha, ele seleciona apenas aquela linha. Então esse desenho não é uma polyline. Nós estamos com o desenho explodido por enquanto, tá? Tudo bem, por enquanto a gente precisa saber só essa diferença, tá certo? Mas e aí, áreas de seleção? O que é a área de seleção? Bom, eu preciso pegar esses objetos, né? Então, para pegar esse objeto aqui, o amarelo, se eu der um clique em cima dele é muito simples, né? Eu seleciono todas as linhas, ó, rapidinho. Mas e esse aqui? Bom, esse aqui não, eu tenho que clicar numa linha, depois clicar em outra. Repare que quando eu passo o mouse, ele aparece um mais, né? Simbologia de mais, que eu estou fazendo adição a essa seleção. Ó, vou selecionando. Se eu segurar o Shift do meu teclado, ele aparece o sinalzinho de menos, aí eu tiro um objeto a essa seleção, tá? Bom, selecionei todas, mas repararam que dá muito mais trabalho, né? Do que a gente só clicar nessa outra que foi feita com o comando retângulo, né? Então vou dar um ESC. Tá, mas como que a gente pode fazer uma seleção de objetos sem que todos os objetos sejam igual a esse retângulo, né? A gente vai usar a área de seleção. A área de seleção ela é bem legal, ó. Vou até clicar aqui, ó. Então não tem nenhum comando selecionado. Eu vou clicar na tela e eu vou arrastar. Eu só dou um clique e arrasto, tá bem, ó?
Porque se eu clicar e segurar, eu vou fazer uma forma assim, ó, orgânica. Não, eu vou dar um clique e eu arrasto. Se eu arrastar para o lado, para a direita e para baixo, ou para cima, ó, mas para o lado direito do ponto que eu fiz a inserção, esse item de seleção fica azul. Se eu vim para o lado esquerdo, para baixo ou para cima, ó, esse item de seleção fica verde. Então, para cá, direita, para cima e para baixo, azul. Esquerda, para cima e para baixo, verde. E até a linhazinha fica tracejada, né? E o que muda isso? Muda a forma de selecionar o objeto. Então, vamos lá, ó. Vou clicar aqui uma vez. Vou fazer o azul, ó. O azul, quando a gente abre essa área de seleção azul, ele só vai conseguir pegar quando o objeto inteiro estiver dentro da área azul. Se eu tiver só com um pedacinho, eu não consigo. Então, olha, eu vou chegando perto. A linha de cima desse retângulo, repara que ela ficou em evidência, ó, ela acendeu lá dentro. Bom, essa linha como está inteirinha contida dentro desse quadrante azul, eu vou conseguir selecionar. Então, olha, eu cliquei uma vez, arrastei, vou clicar de novo. Pronto, selecionei a linha inteira sem precisar clicar na linha. Bom, para que serve isso? Bom, vamos clicar aqui de novo. Ó. Clico uma vez, arrasto. Para pegar o quadrante inteiro, todo ele vai ter que estar dentro, né, desse nosso objeto. Ó. Então, daqui para cá em azul, todo objeto tem que estar dentro da área. E aí eu clico, consigo selecionar tudo. O mesmo vai ocorrer com esse aqui. Ó. Só que repara, eu não consigo mais selecionar essa linha. Ó. Essa linha de cima, ela está contida dentro desse quadrante azul. Sim, mas essa aqui é uma polyline, né? É uma linha inteira, ela não é só um trecho de linha, não é um segmento de linha. Então, nesse caso, eu também vou ter que colocar tudo dentro dessa área. Tá bem? Então, item de seleção azul é assim. E o verde? Bom, o verde é da direita para a esquerda. O verde é o seguinte, o que encostou nele, ele pega. Ó, cliquei só na pontinha, ou melhor, só passei, veja que ele acendeu a área inteira, né? Ó, se acendeu a área inteira, só dá um clique que ele pega. Vamos fazer aqui nesse outro que está explodido? Clico, arrasto. Ó, só encostou nessas duas linhas, ele já pegou, pelo menos essas, né? Se eu descer mais um pouquinho, ele vai pegar essa aqui de baixo também. Mas para pegar essa outra, quarta aqui, vai acabar que eu vou precisar tendo que colocar tudo dentro desse quadrante. Mas ficou claro? Então, o verde, o que encosta nele, ele seleciona. O azul, para selecionar, eu preciso colocar o objeto inteirinho dentro dele. Tá? Então, esse é o comando de seleção. Quando a gente clica uma vez, arrasta, ele vai abrir a forma retangular. Né? Se a gente clica, segura, ele vai abrir essa forma orgânica. E ele funciona. Ó, se eu clico, seguro, vou para a direita, é o item azul de seleção. Então, tudo tem que estar aqui dentro. Se eu clico, seguro e vou para a esquerda, o que ele encostar, ele pega. Ó. Tá bem? Então, item de seleção a gente vai acabar usando bastante. Então, com essas ferramentas que eu apresentei, né, retângulo, nós temos aqui círculo e a linha, tá? Eu fiz aqui 4 exemplos de desenhos, ó, para vocês tentarem executar como exercício. Então, começando por esse retângulo, nessas medidas, tá? Usando o comando retângulo, não usar o comando linha, então fazer com medida mesmo. O círculo com raio 75. E aqui eu coloquei também um triângulo, né, com essas medidas. Então vamos ver se a gente consegue fazer. E depois tem esses outros dois aqui, um pouquinho mais complexos, mas ainda dá para a gente desenhar. Detalhe, não precisa colocar essa cota, né, nem essa. Não precisa fazer esse preenchimento. Na verdade, vocês vão só desenhar a forma do objeto. Vou fazer mais ou menos aqui, tá, pessoal? Só para vocês compreenderem, ó. É para realizar apenas isso aqui. Então, círculo, mesma coisa, né, ó. E depois tentar fazer esse triângulo. Então, com essas ferramentas que eu passei, vocês vão conseguir executar esses exercícios, tá?